Estamos de volta aqui com o Jornal Jovem Pan. Obrigado pela tua companhia neste sábado. E eu quero contar para vocês que a família do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi preso preventivamente hoje, voltou a atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Misael Mainete preparou uma reportagem. O filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, afirma que o Brasil acordou triste com o que chamou de capítulo tenebroso de destruição da democracia brasileira. Criticou o ministro Alexandre de Moraes por ter levado em conta na decisão o pedido de oração feito por ele em prol do ex-presidente e pai. Na decisão, Moraes diz que o conteúdo da convocação para a vigília indica a tentativa de utilização de apoiadores do réu em aglomeração, com a finalidade de obstruir fiscalização das medidas cautelares. Diz que as manifestações de Flávio Bolsonaro revelam um caráter beligerante em relação ao Supremo Tribunal Federal, na narrativa falsa de que a condenação de Jair Bolsonaro seria consequência de uma perseguição e de uma ditadura da Suprema Corte. O que o Alexandre de Moraes fez hoje foi criminalizar o direito sagrado constitucional de reunião, o direito sagrado constitucional do livre exercício da minha crença. O que ele está dizendo, escrito aqui nessa sentença, é que eu não posso orar pelo meu pai, que eu não posso orar pelo meu país, que eu não posso pedir a um padre para rezar um Pai Nosso em cima de um carro de som, porque isso seria um subterfúgio, uma fuga do Bolsonaro. Nos Estados Unidos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, disse que agora, mais do que nunca, é chegado o momento de colocar energia máxima sobre a pauta da anistia. Nós somos corajosos, nós temos a verdade ao nosso lado e também temos instrumentos. Então a gente vai continuar, agora sim, mais do que nunca, trabalhando para se fazer justiça no Brasil. Que começa, vocês sabem, com a pauta da anistia. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro disse que o marido deu voz a um exército de pessoas. Eles quiseram calar a voz do meu marido em 2018, estão tentando calar a voz dele agora, mas ele levantou um exército. Ele deu voz a um exército de pessoas de bem da nossa nação que se reergueram, que amam o Brasil, que entendem que a nação tem promessas do Senhor e que elas vão se cumprir. Hoje cedo, quando eu tive a oportunidade de falar com ele, eu pedi para ele não desistir da Laura, eu pedi para ele não desistir de nós, para ele continuar firme, porque eu estarei aqui ao lado dele, junto com vocês que estão de pé, orando, intercedendo, para que tudo venha se resolver. Para Renato Bolsonaro, irmão do ex-presidente, a prisão preventiva foi algo pensado anteriormente. É o selo, a conclusão da injustiça que está acontecendo no nosso país. Um presidente que sempre honrou o seu juramento, que lutou pelo povo brasileiro, que não cometeu nada, sendo preso como mostra, como troféu, para que ninguém ouse a afrontar esse sistema que está instalado em nosso país. Advogados de Bolsonaro pediram autorização para que Michele e os filhos do ex-presidente o visitem na sede da Polícia Federal em Brasília. Obrigado, Misael Mainete. Deixa eu conversar um pouquinho com a nossa Dora Kramer para ouvir a análise dela sobre a manifestação da família, inclusive do senador Flávio Bolsonaro, dizendo que sequer pode convocar uma oração agora, Dora. Era só uma oração? Pois é, coitado, né? Olha só, agora, família, como não tem essa imagem da tornozeleira, eu volto a repetir, porque você sabe que quando saiu a primeira notícia, eu cheguei a duvidar que fosse verdade, achei que pudesse ser um engano e tal, porque é uma coisa muito impressionante, porque que ele fez isso sabendo que, obviamente, isso teria uma consequência. É bastante grave, tem imagem. Então, a família, você vê pelo tom do senador Flávio, pelo tom da ex-primeira-dama Michele, aquele caráter messiânico, ver se isso mobiliza as pessoas, que também, talvez em função do feriado prolongado, e todo mundo foi pego de surpresa, não houve nenhum tipo de manifestação mais significativa. Poucos políticos, eu acho que 2, a Bia Kicis e mais alguém, foi ali na sede da PF, mas isso também não quer dizer muita coisa, porque realmente houve essa surpresa geral
em pleno sábado e tal, mas de qualquer maneira é muito pouca gente, muito pouca mobilização, uma coisa que, aliás, já era esperado, Evandro. Sabe por quê? Porque quando a prisão domiciliar foi decretada lá em agosto, todo esse efeito de prisão veio sendo diluído, né, ao longo do tempo. Houve também as punições ao 8 de janeiro, houve o julgamento, tudo isso vai mostrando às pessoas, tanto é que muita gente fez acordo de não persecução penal, outros se disseram arrependidos, pois isso vai mostrando às pessoas que aquilo ali, aquilo que foi feito, era alguma coisa absolutamente contra a lei, né? E que o país vive em estado de legalidade plena e que quando você atua contra a lei, você se expõe ao risco da punição. Eu acho que esse entendimento que ficou muito claro ao longo de todos esses, são 3 anos já, né? Foi em 22, não, meu Deus, foi em 23, são 2 anos, quase 3, já tudo isso que aconteceu mostra às pessoas que realmente é um risco você se jogar em movimentos que não são lastreados na legalidade, né? Que fazem pedidos, clamam por pessoas que cometeram ilegalidades, quer dizer, embora elas achem que não fizeram nada demais, está aí a lei para mostrar que isso não é possível. Então, eu acho que isso diluiu muito o apoio, mas vamos ver como é que a segunda-feira amanhece para ver se essas forças vão se reaglutinar, se realmente a dosimetria / anistia retoma suas forças. O fato do relator dizer que fortalece não quer dizer nada, porque o relator, pobre dele, né? Ele está aí, 2 meses com essa coisa que parecia uma bandeira que ia dar um destaque fenomenal a ele, foi anunciado durante 3 semanas que na semana que vem vota e nada, ficou esquecido. Então, o que o relator diz, nessa altura, não se escreve. O que a gente precisa ver é como volta o Congresso, lembrando que o Congresso entra numa fase agora no Senado. Tem o projeto antifacção, que isso tem uma discussão muito acirrada, um embate entre direita e esquerda, e mais, começa a trajetória do Jorge Messias em busca da sua aprovação, da indicação para o Supremo Tribunal Federal, com resistências significativas do Senado. Então, essa coisa de dosimetria, passado o susto da prisão e cumprida, já estamos à véspera do trânsito em julgado, pode ser que esse assunto de prisão de Jair Bolsonaro fique em segundo plano diante de outras pautas que mobilizam muito mais. Interessante, viu, Dora Kramer? E contigo, Bellucci, eu queria que você trouxesse para a gente a tua análise sobre o quanto, depois dessa situação, os nomes Bolsonaro, se eles se fortalecem ou se eles ficam enfraquecidos também para possíveis chapas. Porque a gente sabe que Flávio Bolsonaro, Michele Bolsonaro são nomes cogitados. Todo mundo diz que podem compor alguma chapa, encabeçar alguma chapa, enfim. Você acha que essa situação também prejudica esse plano? Inicialmente me parece que prejudica sim, viu, Cine? Até porque esse silêncio do Bolsonaro decorrente da decisão judicial o impossibilitando de falar acabou gerando uma enorme desorganização na direita e no chamado bolsonarismo, até porque ele estava impedido de falar e muita gente falava em seu nome, não necessariamente coisas que pareciam vindas do Bolsonaro. Sem contar que havia uma classe política ali querendo os votos do Bolsonaro, mas sem o que eles achavam que seria uma espécie de desgaste de estar muito colado a ele. E o bolsonarismo, esse movimento, ele tem essa característica familiar, né, personalíssima, então me parece que há uma ideia de que alguém do clã Bolsonaro ocupe esse lugar. Quem me parece que está mais forte seria o Flávio Bolsonaro. Seria em tese o Eduardo, mas ele tem a questão que está nos Estados Unidos com o risco de retorno, alegando um receio de prisão, mesmo de cassação, lembrando que também há um processo contra ele no Supremo Tribunal Federal, cujas cautelares são essas que estão no Jair Bolsonaro e que agora houve
o alegado rompimento da tornozeleira. Então, me parece que a família Bolsonaro vai ainda estar por muitas décadas na política, certamente. O que me parece é que a Michelle tende a sair para o Senado pelo Distrito Federal e o Flávio Bolsonaro poderia compor uma chapa. Mas é evidente que ainda tem muita coisa para rolar, como vocês bem mencionaram. A gente teve inicialmente a decisão da prisão e ela mencionava essa questão do rompimento, bem lateralmente a questão do rompimento da tornozeleira, falou mais a questão da vigília e também outros temas, então não falou exatamente do rompimento. Então pode ser que aconteçam mais fatos novos e também nada impede também até de um habeas corpus, né? Não temos como prever, mas como é uma decisão 100% do Alexandre de Moraes, ele decide todos os temas, me parece que vai manter a prisão. Agora pode também a prisão humanizada, né? Ir para casa, tudo. A gente estava pensando numa coisa hoje de manhã, agora já é outra. Então, está bem dinâmico o ambiente político aqui no Brasil. Lembrando que aconteceu sexta a sábado. E Brasília, de sexta ali para segunda, é uma cidade. E de terça a quinta ela é outra cidade. Então, vamos ver como os políticos também atuarão.